Fala pessoal, tudo bem? O meu nome é Herbert, bem-vindos a mais um Resenha de Minuto. E hoje vamos conversar um pouquinho sobre O Último Mercenário. Bom pessoal, O Último Mercenário é um novo filme de ação / comédia francês da Netflix e que ele chama a atenção do público no geral por causa do seu protagonista, no caso, o ator Jean-Claude Van Damme, um ator que se tornou estrela em Hollywood devido aos filmes de ação lá no final da década de 80 e início da década de 90 e se tornou um ícone pop, digamos assim. Sendo assim, vamos conversar um pouquinho sobre essa obra, saber para que tipo de público ela é, porque ela tem seus méritos, tem seus escorregões e ela é para um público bem nichado. Então, se inscreve no canal se você ainda não é inscrito ou inscrita. Deixa o like nesse vídeo porque isso fortalece mais o trabalho, faz o canal crescer no YouTube. E dê uma olhadinha lá na descrição para poder me seguir nas redes sociais e também para conhecer os meus livros. No caso, Súnomo é uma fantasia distópica e o Cada Segundo Valioso é um suspense policial, beleza? Sem mais delongas, então, vamos começar com uma sinopse. Aqui a gente vai acompanhar a história do Richard, no caso interpretado pelo Van Damme. O Richard, ele é um agente de serviço especial francês e no caso ele não é um agente qualquer. Ele é conhecido como a Névoa. E ele está, de certa forma, foragido, digamos assim. Ninguém sabe onde ele está. Enfim, por causa de algumas coisas que aconteceram no seu passado. Tais coisas que aconteceram nesse passado, inclusive, fizeram com que ele ficasse afastado do seu próprio filho, o qual não sabe da existência do pai, e que ele tem algumas benéficas do governo. No caso, ele recebe um dinheiro mensalmente do governo e também tem uma espécie de imunidade, sendo que ele pode praticar quase qualquer crime que ele não vai sair, digamos assim, não vai ser responsabilizado. Por causa, devido a um acordo que o seu pai fez com o próprio governo. Então, dentro desse cenário, a gente vai começar a acompanhar uma conspiração onde a imunidade do filho, do Richard, acaba sendo utilizada por um traficante para poder, digamos assim, fazer uma compra de um armamento que é um armamento bizarro, uma nova tecnologia que existe ali na região. Isso causa problemas, isso faz com que o Richard tenha que sair das sombras para poder salvar a pele do seu filho e, por consequência, ele entre na mira do governo, já que ele estava foragido. Basicamente, é essa a sinopse. Agora, vamos entrar em alguns pontos específicos da obra para saber se ela vale ou não a pena assistir. Bom, vamos lá. Aqui a gente tem um filme que ele é uma espécie de homenagem aos filmes da década de 80, década de 90 de ação. Claro, eu não vou, digamos assim, ser generalista, falar que todo filme da década de 80/90 de ação era igual, mas, sim, tinha um estilo que fazia muito sucesso, um estilo aquele pipocão, inclusive que o Van Damme fez, vários filmes desse estilo, que acabaram se tornando clássicos, que fizeram uma imagem daquela época. Existiam, obviamente, diversidades, estilos de filme de ação diferente, mas aqui a gente tem uma espécie de filme que faz uma homenagem ao estilo específico. Então, quando você vai assistir esse filme, se você é uma pessoa que assistia filmes de ação daquela época, seja por ter nascido naquela época, ou até mesmo na época um pouco posterior, já que filmes demoravam para chegar no Brasil, ali na década de 80, 90, início dos anos 2000, eles chegavam muitas vezes com alguns anos de atraso, então mesmo quem nasceu na década de 90 possivelmente consumiu esses filmes, como é o meu caso, você vai sentir uma nostalgia ao assistir. Você vai reconhecer toda aquela estética dos filmes da época de ação, que inclusive hoje até são um pouquinho toscos. Então, a gente tem um filme que soa tosqueira, porém ao mesmo tempo é uma homenagem. Ele consegue transitar, ele consegue saber muito bem onde ele quer ir. Ele sabe, digamos assim, não se levar a sério, ele sabe que ele está sendo ridículo em muitos momentos, mas ao mesmo tempo ele sabe que isso é um estilo de homenagem, ele sabe que muito do cinema é evolução, então se a gente já vê filmes de ação hoje em dia de uma determinada forma, é porque filmes anteriores, de outras formas, de outro estilo de cinema existiram no passado. Alguns deles envelheceram melhor, outros não. Então, por mais que existam filmes clássicos, inclusive do próprio Van Damme, que a gente gosta da nossa memória, quando a gente assiste hoje em dia, a gente fica com, digamos assim, com a sensação que ele envelheceu mal. Mas quando a gente vê uma homenagem, dá aquela sensação de nostalgia. Além disso, como eu falei lá no início, esse é um filme que ele não é apenas ação, ele é ação e comédia. E isso é muito bom, porque aqui a gente tem o Van Damme, como eu falei, é um filme francês, ele está atuando então na sua língua materna. O Van Damme não é um autor francês, ele é um autor belga, mas na Bélgica a gente tem vários idiomas falados, dependendo da região, o francês é um deles. Então ele está ali, digamos assim, um pouco mais solto, podendo falar na língua materna dele. Então ele consegue acertar o tom cômico. O roteiro, nesse quesito da comédia,
Ele é um pouco apelativo, ele tira sarro dele mesmo. Em muitos momentos o filme faz tirar sarro, né, exatamente com filmes daquela época. Então ele consegue, de certa forma, até fazer uma sátira, ele tem noção do ridículo. Mas em alguns momentos a comédia funciona, em outros não. Momentos legais, por exemplo, né, de bom tom, né, do Van Damme, quando ele fica um pouco desconcertado para falar com o próprio filho, porque o filho não sabe que ele é pai dele, mas ele está ali para proteger o menino. E menino, entre aspas, né, porque o moleque já tem 25 anos. Inclusive, aqui vai um ponto fraco do filme, que é esse personagem do Art, que é o filho, né, do Richard. É um personagem bem fraquinho, bem irritante, mas que também são estereótipos de personagens daquela época. O Van Damme, apesar dos seus 60 anos de idade, ele prova que ele ainda é capaz de produzir entretenimento, né, de boa qualidade para quem gosta desse tipo de coisa, porque desde as homenagens clássicas, como na primeira aparição dele, que ele aparece, né, já no filme fazendo o Sparkart clássico, né, dele, a gente tem boas cenas de comédia dele, tem boas cenas de luta, não são tantas as cenas de ação, mas quando elas aparecem, elas são legais. No final a gente tem uma boa cena onde ele briga bem, ele dá aqueles chutes clássicos dele, então acaba enchendo os olhos para quem é fã do ator, para quem é fã do cinema daquela época. Mas o filme também ele erra um pouquinho no tom, tem momentos que ele tem ação de boa qualidade, como na questão ali, uma das primeiras cenas de ação que aparece, que é na fuga de carro, é uma cena muito legal. Mas depois o filme acaba não dando tanta sequência naquilo, ele perde um pouquinho, digamos assim, do patamar que ele mesmo colocou. E, no geral, a gente tem um filme que tem autoconsciência do que ele sabe que ele quer ser uma espécie de homenagem barra sátira daquela época, mas, ao mesmo tempo, até por ter consciência disso, por focar exatamente nisso, tem que ter consciência que isso não é um filme para todo mundo. É um filme que ele comete vários deslizes nas questões de roteiro, na questão de narrativa. Tem uma história extremamente clichê, porque, novamente, é uma história que homenageia histórias daquela época, mas que, se você tiver um carinho, um apreço exatamente pelo cinema de ação do final da década de 80 e início dos anos 90, você vai acabar gostando, vai acabar se afetuando. Não é um filmaço de encher os olhos, mas é um filme que causa muita nostalgia a depender do público. Por isso que eu falei que é um público nichado. A gente tem aqui nostalgia, um público, digamos assim, específico. Para quem que é esse público? Para quem já é um pouco mais velho e assistiu os filmes daquela época. Se por acaso você é mais novo e mesmo assim gosta dos filmes daquela época, também eu não vou cagar regra, as pessoas podem ser mais novas e gostar do cinema daquela época, possivelmente você também vai ver correlações com esse filme. Mas a nostalgia possivelmente vai atingir de maneira forte quem é um pouco mais velho. Eu acho que é esse o público-alvo desse filme. Se você se encaixa aqui e tá, digamos assim, querendo assistir algo de forma despretensiosa, um entretenimento, né, leve, tranquilo, pode assistir esse filme porque você vai gostar. Se o Van Damme, né, teve uma carreira consolidada ali no final dos anos 80, muito conhecido, né, pelo Grande Dragão Branco, inclusive cartazes que aparecem nesse filme tem referências a outros filmes também daquela época, não só de ação, como por exemplo Scarface e dentre outros, A Pôster do Tubarão, enfim. Assista esse filme que vai acabar, né, digamos assim, te agradando. E vai perceber que nem eu falei, se o Van Damme fez sucesso naquela época, ele prova que mesmo aos 60 anos de idade, ele ainda tem um pouquinho a mostrar, ele ainda tem um pouco de render, talvez não em grandes blockbusters como antigamente, mas em projetos assim, ele acabou se saindo muito bem. E aqui eu deixo um último aviso. Esse filme, como eu falei, é original da Netflix, e quando eu assisti ele tá com alguns problemas na legenda, né, em português. Não só em português, como também em italiano. Eu testei todas as legendas para ver se era apenas em português. E eu vi que ele estava com problema, mas outros lançamentos desse mesmo dia, né, do dia que ele foi lançado, como por exemplo Samurai X Origins, O Mundo dos Centauros, que é uma animação que lançou hoje também, não estão com esse problema. No caso, a legenda não está aparecendo. Então eu acabei assistindo o filme dublado, tudo bem, não é minha preferência, mas deu para encarar o filme tranquilamente. Mas eu deixei esse adendo aqui porque eu acredito que a Netflix vai consertar isso rápido, a Netflix não costuma ter problema com isso. Mas fique atento, quando você for assistir, saiba que talvez a legenda esteja com problema. Não sei se isso deu para todos os usuários, mas acabou acontecendo comigo, beleza? Bom, pessoal, acho que era isso que eu gostaria de comentar com vocês hoje. Espero que vocês tenham gostado. Se gostaram, por favor, se inscreva no canal, deixa o like, comenta e compartilha se puder, porque tudo isso me ajuda demais. Na descrição tem minhas redes sociais, me segue lá e também os meus livros. Conheça para você poder me ajudar a engatar, digamos assim, na literatura nacional. É isso, vejo vocês no próximo vídeo. Fiquem bem, até a próxima e tchau, tchau.